a gravação da reunião Agora esta chamada está sendo gravada. e eu gostaria de falar para vocês o seguinte: nós já entramos na segunda semana, né, de orientação, na terceira semana, na verdade. Os professores já estão trabalhando com vocês para o desenvolvimento dos artigos científicos. E nós, em nome da coordenação, gostaríamos de pedir que vocês conversassem um pouco mais com os orientadores, considerando tratar-se de uma reoferta, para que esses temas sejam amadurecidos e para que nós tenhamos a conclusão dessa nossa reoferta no prazo que foi estabelecido pela coordenação, que é o dia 18 de abril. Como é uma sexta-feira santa, nós encurtamos isso para o dia 16 de abril. Então, vocês têm aí um mês e alguns dias para concluir isso, e eu gostaria que esses temas, essas dificuldades em relação ao desenvolvimento dos temas fossem abordadas e discutidas mais a miúde com os orientadores. Na aula de hoje, nós iremos conversar com vocês um pouco sobre os procedimentos da metodologia científica. Na semana passada, nós conversamos um pouco sobre a importância da metodologia científica para a ciência, para o conhecimento, e hoje a gente vai detalhar um pouco mais daqueles pontos que vocês podem observar no artigo de vocês, no TCC de vocês. Então, eu vou exibir aqui uns slides para que vocês possam ter ideia daquilo que a gente pretende conversar hoje à noite. Será uma aula breve, uma aula em que a gente pretende fazer com que vocês apenas relembrem um pouco daquilo que vocês já viram em metodologia científica. Então, nesse, nesse encontro, a gente vai tratar um pouquinho desses procedimentos que são utilizados, as normas e técnicas que são comuns à metodologia científica, ao método científico. Vamos falar um pouco sobre as abordagens qualitativas, técnicas de coleta de dados, os gêneros textuais que podem ser utilizados e a importância das normas na apresentação de trabalhos acadêmicos. Mais uma vez, repito, essa aula ficará gravada lá no AVA, então, em um momento oportuno, vocês poderão voltar e se debruçar sobre esse assunto. Então, o objetivo é que a gente tenha a consciência do que a gente está trabalhando por trás da escrita dos nossos artigos com a chamada metodologia científica. Inicialmente, a gente precisa abordar o que seja uma pesquisa qualitativa. Uma pesquisa qualitativa é aquela em que o ambiente natural é a nossa fonte direta de observação. Então, nós vamos valorizar, nesse momento, o processo sobre o produto que a gente pretende entregar para a academia, e vamos utilizar o método indutivo para essa análise de dados. Então, a maioria das pesquisas que vocês irão desenvolver serão pesquisas qualitativas, porque a nossa matéria, que é uma matéria de administração pública, ela é uma matéria social, eminentemente social. Tudo bem que a gente pode trabalhar, como aqui está colocado nas abordagens, que a gente pode trabalhar com estudos etnográficos. O que é que vem ser isso? São estudos em que a gente tem a população sendo observada do ponto de vista da sua estrutura
social, de idade, de raça, de questões vinculadas à renda. Então, esses estudos são melhor observados quando a gente utiliza a chamada pesquisa qualitativa. Nós também podemos utilizar técnicas de observação em campo, participar também daquilo que a gente pretende estudar, fazer uma entrevista com essas pessoas em que a gente, que é o nosso objeto de trabalho, trabalhar com estudo de caso e realizar a pesquisação. Qual a importância da gente trabalhar, nós trabalharmos com pesquisas qualitativas? Permite que nós tenhamos uma compreensão mais profunda dos fenômenos sociais e culturais, valorizando os significados que as pessoas atribuem às suas experiências. O que é que se quer dizer com isso? Normalmente, vocês vão trabalhar com algum problema, algum tema em que requeira resultados ou intervenções junto à sociedade. Não tem sentido se trabalhar com a administração pública e não se pensar, em princípio, e não se pensar com foco nos problemas sociais que vocês pretendem ou vão sugerir resolver. Então, a pesquisa qualitativa é uma pesquisa que se adequa bem a esse nosso campo de pesquisa, nesse trabalho que está sendo desenvolvido nos nossos artigos. As técnicas que se usa normalmente para coletar dados, vai da observação, é o elemento básico da observação científica, que pode ser uma observação de uma cidade, pode ser uma observação individual, pode ser uma observação em equipe, de várias pessoas que façam parte desse nosso objeto de pesquisa. Pode se dar na vida real, no dia a dia. Eu vou sair em campo e vou observar como é que as pessoas se comportam, por exemplo, no saque. Como é que se dá o atendimento nas pessoas em hospitais, como se dá a aplicação de colégios em tempo integral. Ou então eu posso fazer uma observação singular em laboratório, separar um grupo de estudos e fazer pesquisas, entrevistas com eles que não sejam no mundo real, mas que eles estejam destacados em laboratório, para que eu possa trabalhar melhor essa observação do que eles têm a me contribuir. A entrevista é uma técnica que a gente pode utilizar, que é bem flexível e que permite o aprofundamento de temas específicos. Eu já fiz observação em campo, eu já posso ter feito uma revisão bibliográfica, vou aumentar o meu volume de conhecimento em relação a esse modelo que eu estou propondo com resolução, através da aplicação de uma entrevista com um grupo selecionado com uma amostragem que seja significativa. Outros métodos, nós podemos utilizar questionários, e hoje em dia, com o Google Forms, isso se torna até uma ferramenta mais rápida da gente tabular. Nós podemos trabalhar com análise documental, documentos que já foram reais, que estão nas bibliotecas, nos acervos das prefeituras, dos colégios. Trabalhar também com a história de vida das pessoas. E a escolha desse método vai depender muito do objetivo que você pretende com a sua pesquisa. Às vezes, eu pesquisando em documentos históricos, eu posso atingir os objetivos que me foram propostos. Considerando, inclusive, deve-se observar que os objetivos
específicos, como já foi dito já em outras ocasiões, eles precisam responder, servir de degraus para responder, atingir o objetivo geral da pesquisa. E também depende muito da natureza do problema investigado. Precisamos observar que existem normas para, para, para que esses trabalhos sejam apresentados, os estudos acadêmicos. A ABNT é a norma brasileira que estabelece as diretrizes para a apresentação de trabalhos, formatação desses trabalhos, das citações e referências. Então, qualquer trabalho no Brasil, de TCC, de monografia de especialização, dissertação de mestrado, doutorado ou artigo científico, irá respeitar as normas da ABNT. Os elementos estruturais dos trabalhos acadêmicos geralmente incluem elementos pré-textuais, elementos que são aqueles que vêm antes de eu escrever o texto propriamente dito. Nós vamos ver isso mais adiante. Podem ser elementos textuais e elementos pós-textuais, que são os apêndices, os anexos, as referências bibliográficas. Cada um tem as suas próprias regras de formatação e conteúdo que precisam ser observadas. E o estilo de escrita. É necessário se trabalhar com a escrita que seja clara, objetiva e coerente, com atenção às regras gramaticais e à lógica de argumentação das ideias. Então, o escrever bem nos remete, facilita a defesa das nossas ideias. Então, não é necessário que o artigo científico seja escrito de uma vez só. Ele pode ser escrito aos poucos, e o trabalho da orientação será exatamente observar se não há muita fuga da questão das regras gramaticais e dessa lógica de escrever. As referências e citações precisam ser observadas com rigor. Em todo trabalho científico vai haver um conjunto de elementos que permite a identificação individual desse documento, as chamadas citações. Essas referências têm que ser organizadas em ordem alfabética, no caso da deliberação da Universidade Aberta do Brasil, mas em outros momentos, em outros artigos, em outros jornais e outras revistas, pode ser que se numere essas citações ou se faça em ordem cronológica. As citações podem ser diretas, que são aquelas curtas ou longas. No caso de referências longas, a gente tem que respeitar a questão da indentação. E pode ser indiretas. Eu posso ler um texto e fazer uma referência indireta a esse autor, e a gente pode, em alguns momentos mais para frente, trazer, inclusive, exemplos disso, ou fazer a citação do próprio autor no texto, entre aspas, do que a gente está fazendo, do que a gente está se servindo para poder defender aquilo que a gente imagina que seja um modelo ideal. Servem para aprofundar argumentos, reforçar ideias e ilustrar os temas. Então, a referência, existe a forma de fazer referência nos textos, e as citações nesses textos não podem ser copiadas do jeito que está, porque a gente não admite na academia trabalhos com plágio. Então, a gente precisa atentar para essa questão das referências serem curtas ou longas, né, referências diretas, ou referências indiretas, em que a gente irá citar o autor não com as próprias palavras que eles utilizaram no texto original. As normas da BNT, então, vão estabelecer esse padrão de elaboração das referências. Nós vamos ter a oportunidade aqui nos nossos encontros de conversar um pouco sobre essa questão das referências bibliográficas de acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas.
E as citações também são regulamentadas pela ABNT, para garantir a uniformidade e facilitar a identificação das fontes utilizadas. Então, é necessário, imprescindível, que se observe as normas da ABNT. Os elementos pré-textuais e pós-textuais, nessa figura a gente procura separá-los e explicá-los um pouco. Os pré-textuais, em qualquer texto na academia, vão incluir a capa, a folha de rosto, a dedicatória, os agradecimentos, a epígrafe, o resumo, o abstract, as listas pode ser listas de abreviaturas, podem ser as siglas, os gráficos, as tabelas, e o sumário, em que as páginas serão numeradas e serão apresentadas como índice no início do trabalho. No nosso caso, aqui na Universidade Aberta do Brasil, nós vamos trabalhar com o, o resumo e o abstract apenas. Nós, né, vamos diretamente apresentar os autores, inclusive citando o nosso orientador, e já partir para o resumo e para o abstract antes de entrar no texto. E o texto, o item 2 aqui da explicação da figura, vai compreender uma introdução, e mais adiante eu vou detalhar um pouco essa questão da introdução, o desenvolvimento do texto e a conclusão. Então, são 3 pontos essenciais, fora do resumo e do abstract, que a gente precisa ver nos nossos trabalhos, né? A introdução, uma introdução bem robusta, que chame a atenção, que defenda aquilo que você pretende detalhar, a questão do desenvolvimento do texto dentro do seu artigo, e a conclusão, que deve ser uma conclusão que arremate, que justifique, que recupere o objetivo e diga, olha, isso que eu tentei provar está provado pela minha pesquisa, e conclui-se e, que o livro tal dá um reforço à ideia, à hipótese que se tinha de que a melhoria da qualidade do atendimento da população para a coleta de lixo, por exemplo, pode ser feita dessa ou daquela outra forma. E existem os elementos pós-textuais, em que a gente vai englobar aqui referências, o glossário, o apêndice, eventuais anexos, o índice, e vamos complementar o trabalho com algumas informações adicionais. Então, esses 3 pontos aí do nosso texto precisa ser observado para que a gente tenha um trabalho organizado e bem defensável. Ok até aqui? Alguém gostaria de fazer algum questionamento, alguma pergunta? Bom, então, quais são os gêneros textuais científicos que nós trabalhamos? Nós vamos ter a dissertação e tese. Os trabalhos de pós-graduação apresentam resultados de pesquisa original, tem que ser temas originais, temas inéditos, que visam a obtenção de títulos de mestre e de doutor. No caso do artigo científico, o texto trata de pesquisa concluída ou em andamento, publicada em periódicos e apresentados em eventos científicos. Não é o nosso caso aqui. A resenha, que é uma descrição minuciosa de uma obra, que pode incluir análise crítica e a formulação de conceito de valor. E o TCC e a monografia, que são trabalhos de conclusão de curso, é o caso que a gente está trabalhando com vocês, trabalho de conclusão de curso, que aborda um tema que é delimitado,
e que deve seguir a metodologia científica. Esses nossos encontros, esse já é o segundo encontro, a gente tem trabalhado, conversado com vocês, resgatado um pouco desses ensinamentos, desses conhecimentos relativos à metodologia científica, que vai permear o trabalho que vocês estão produzindo com a orientação dos professores. Bom, então, com relação a esse aspecto inicial, a essa primeira bateria de slide, eu gostaria de saber se vocês têm alguma observação para, para que nós possamos continuar com a segunda bateria. Alguém gostaria de fazer alguma consideração? Tem alguma pergunta em relação a essa questão da estrutura do trabalho, do que a gente está utilizando no Brasil como método para poder escrever um texto científico? Tudo certo, né? Então, eu vou partir para mostrar para vocês aqui uma segunda bateria de slides em que a gente irá abordar a questão das estruturas em si de cada texto. A metodologia científica, os aspectos fundamentais dessa pesquisa acadêmica, que eu gostaria que vocês observassem com um pouco de rigor, para que a gente tenha trabalhos que alcancem as médias que se almejam e vocês possam concluir o curso de vocês. A metodologia é essencial para a produção do conhecimento acadêmico, nós já falamos sobre isso aqui, e ela tem algumas etapas que são criteriosas, que são rigorosas, que precisam ser observadas, desde a definição do tema até a conclusão, seguindo normas técnicas e procedimentos validados pela comunidade científica. Vocês veem que a figura exibida aqui, exposta, é de um cientista, digamos, tradicional, entre aspas, que são aquelas pessoas que trabalham com ciências é, química, física, as chamadas ciências puras, em que eles precisam fazer com que esses experimentos deles sejam visitados pelos pares e aí possam defender os seus experimentos em laboratório de uma maneira bem estruturada. E esse mesmo método que é utilizado nas chamadas ciências puras também é utilizado para as ciências humanas, que é o nosso caso. A administração pública também precisa, as pesquisas, os trabalhos acadêmicos precisam ser validados com a utilização da metodologia científica. Então, nós vamos falar um pouco aqui sobre as etapas que devem ser observadas em relação aos projetos de pesquisa, a linguagem acadêmica que deve ser utilizada e elementos cruciais como introdução, justificativa e os tipos de pesquisa. Então, para a gente construir o conhecimento acadêmico que está sendo pedido de vocês, o que está sendo pedido de vocês agora é que vocês demonstrem que vocês sabem pesquisar e que sabem escrever um TCC. Isso é um ponto fundamental e essencial para que vocês obtenham o título de bacharel. Não basta apenas ter as notas de avaliação válida nas matérias regulares, nas matérias obrigatórias ou matérias complementares, mas vocês também precisam, ao final do curso, e todo curso é assim, todo bacharelado, todo curso de pós-graduação, se exige que o aluno demonstre o conhecimento do assunto através da elaboração de textos científicos, e esses textos científicos precisam ser defendidos. Então, para que haja uma defesa bem feita, bem estruturada, é necessário que esse texto também esteja bem escrito e bem estruturado. Do texto é que virá a apresentação em banca.
Então, quais são as etapas que nós precisamos observar, né? Primeiro, a definição do tema. E isso eu acho que vocês já devem ter conversado com os orientadores. Nós, desde a aula inicial, a aula inaugural, que nós vimos conversando com vocês sobre essa necessidade de se observar esse tema que vai ser objeto do texto. Então, a escolha do assunto a ser pesquisado deve ser considerada a relevância e a viabilidade. Para o nosso caso, curso de administração pública, a relevância se dá enquanto nós abordemos problemas vinculados à administração pública, problemas que resolvam, solucionem aspectos que dificultam a vida da população e em que a administração pública tem interesse para a resolução. Então, essa definição do tema é essencial, e é um dos pontos que no barema de uma defesa de TCC é observado logo de saída. Que tema é esse? Se esse tema é relevante e se é viável aquela proposição que está sendo estudada. Ok? Ponto 2 é a revisão bibliográfica. A partir do momento que eu defini um tema, eu preciso ir atrás do que já foi escrito anteriormente sobre isso. Eu preciso levantar e analisar na literatura aqueles documentos, aqueles escritos, aqueles artigos, aquelas obras que já tenham abordado esse assunto, como forma de validar a relevância desse meu problema e me possibilitar a criação do meu modelo. A formulação do problema, então, precisa ser bem clara da questão a ser investigada. Olha, eu tenho um tema que é interessante, eu vou falar sobre reciclagem nas cidades, na cidade X. É interessante que se foque que cidade é essa. Eu vou falar sobre a coleta seletiva, por exemplo, no município de Cícero Dantas. Como é que eu posso melhorar esse tipo de trabalho que é oferecido pela prefeitura? Então, na revisão, eu vou verificar quais são as obras, os artigos, os textos que já abordaram esse assunto, para me ajudar a mostrar a relevância. E eu vou dizer o seguinte: eu tenho que ter um problema. Não adianta eu apenas tentar descrever, não adianta eu apenas tentar fazer menção a esse problema, a esse tema, se eu não tenho um problema claro. Qual é o problema que eu vou tentar resolver com essa questão que eu estou investigando? Eu vou tentar melhorar a coleta do lixo, eu vou tentar estabelecer uma coleta seletiva, porque com isso eu posso trabalhar a questão da reciclagem. Qual é o problema que está sendo abordado, que está sendo pontuado por esse meu trabalho? Isso também é essencial e é um dos pontos nevrálgicos que será observado nas bancas. A partir daí, eu já defini meu tema, já fiz uma revisão bibliográfica sobre o assunto, o chamado estado da arte. Eu passo a trabalhar com a coleta dos dados em que eu vou analisar, coletar e analisar esses dados na minha cidade, no meu município, nesse meu objeto da pesquisa, para poder obter dados mais significativos, mais relevantes, e que vai me ajudar a interpretar essas informações para que eu consiga fechar esse meu modelo. E eu vou concluir esse meu trabalho com uma síntese dos resultados do que do meu tema, do meu assunto, da minha revisão, do meu problema, daquilo que eu coloquei como objetivo, daquilo que eu consegui formatar em relação à coleta e análise de dados, e eu vou
escrever umas considerações finais concluindo esse material, essa minha pesquisa. Eu sempre costumo dizer para os alunos o seguinte: o que se quer nesse momento, vamos fazer uma figura de linguagem, é que vocês façam, e aí pode ser que algumas de vocês tenham a experiência. Eu quero, para mim, fazer uma camisa. Qual é o meu problema? Qual é o meu tema? Eu quero ter uma camisa que sirva para que eu consiga trabalhar de uma maneira mais moderna e elegante ao mesmo tempo. É o meu tema. Como fazer camisas nesse sentido. O que é que eu vou precisar? Eu vou precisar saber como é que está aí o mercado de roupa, de confecção, como é que está a questão do tecido. Eu tenho que fazer uma revisão de tudo que já existe hoje no mercado. E eu vou formular um problema. Qual é o problema? Eu preciso de uma camisa aqui em Salvador que seja leve, que não seja muito quente, para eu poder atravessar esse período de verão sem ter que estar suando tanto, porque a minha elegância, a minha apresentação limpa para as pessoas pode estar prejudicada um tecido inadequado, com um corte de tecido que não seja adequado. Então, eu vou coletar e vou analisar os dados, eu vou pegar vários modelos, vou desenhar o meu próprio modelo, e eu vou verificar se esse modelo, se essa minha camisa que eu estou desenhando, eu estou confeccionando, serve para responder o meu problema, que é uma camisa que seja bonita, agradável e que não seja tão quente para eu poder trabalhar durante o dia. E no final eu vou dizer, olha, eu comecei essa pesquisa focando na confecção de uma camisa que atendesse aos meus objetivos de estar bem vestido e que não fosse tão quente. Então, eu fiz uma pesquisa de mercado, no caso, uma revisão bibliográfica também, para verificar, inclusive, até qual é o gosto, o que é que as pessoas querem em relação a isso. Formulei o problema, né? A camisa não pode ser tão quente, tão cara, é um problema que para você se vestir bem em 2025. Lembrando que tem outras invariáveis inerentes, eu estou dando exemplo, por exemplo, a questão do clima, né? Está muito mais quente, a questão do crescimento do calor no mundo é uma verdade, né? As mudanças climáticas. Então, eu preciso de tecidos mais leves. Eu vou dizer também que eu coletei dados, eu entrevistei pessoas, eu fiz a minha parte enquanto cientista, enquanto pesquisador, e eu concluo o meu trabalho. Então, essas etapas da pesquisa científica são essenciais e são observadas com rigor pelos membros da banca. É importante que vocês tenham esses pontos aí bem claros no texto de vocês. Na introdução e na justificativa são dois pontos também essenciais, porque aqui, e juntamente com o resumo, é que eu estou vendendo o meu artigo científico. Eu estou dizendo, olha, na introdução, a introdução tem que ser um tema que seja atraente para quem vai ler, né, que inspire reflexões, interesse do leitor. Olha, eu vou ler esse artigo aqui que se refere à alimentação dos estudantes no município Y. Eles precisam fazer uma merenda escolar com nutrientes, com proteínas, etc. Então, se isso for, esse tema precisa ser bem colocado para que o leitor se interesse em ler esse artigo. Deve haver uma contextualização desse assunto, né? Normalmente tem-se uma revista ou alguma indicação que traz para nós que o assunto, aqui na Bahia, por exemplo, as escolas estão utilizando tais tipos de alimentos, poder trabalhar com a alimentação da agricultura familiar, enfim,
tem que se contextualizar bem nessa introdução, citar alguns autores relevantes para que são referência nesse tema e facilitar o desenvolvimento dos elementos subsequentes do trabalho. A introdução é quando eu vou abrir a picada, eu vou na frente com o facão, abrindo o caminho para que atrás dessa introdução venham os outros elementos e vão valorizar e defender o meu trabalho. A minha justificativa precisa ser bem consolidada para que eu justifique, que as razões justifiquem essa escolha desse meu tema, por que esse meu tema é importante, por que o meu orientador também considerou esse meu tema importante, destacando a importância desse tema do ponto de vista teórico e do ponto de vista prático. Do ponto de vista teórico, vis-à-vis, comparando com o que já foi feito na academia antes. E do ponto de vista prático, considerando que tem que ser uma solução que seja de fácil aplicação, né? Não adianta também eu tentar fazer algo que seja difícil de se colocar em prática. Eu já tenho algumas pessoas que estão saindo, eu vou daqui um pouco interromper e colocar para vocês aqui a lista de presença para que vocês coloquem a sua presença, justifique a sua presença aqui nessa aula. Lembrando que é uma disciplina, a matéria de TCC2 é uma matéria e que ela precisa também da frequência para que vocês sejam aprovados nessa disciplina. Eu vou ficar até 8h30, então eu vou disponibilizar aqui para vocês a nossa lista de presença para que vocês respondam. Deixa eu botar aqui no chat a lista de presença. Deixa eu ver aqui os links para que vocês possam responder. Esse é um link. Eu vou colocar aqui no chat para que vocês respondam. Que vocês respondam a pesquisa. Rolando aqui o link da lista de presença, ok? Está já no chat o link da lista de presença. Vamos retomar aqui, então, a nossa apresentação. Deixa eu preparar aqui a apresentação. Bom, então, eu vou colocar aqui novamente para vocês o slide sobre a introdução e a justificativa. A justificativa, então, deve convergir com os interesses da ciência, né? E a gente não pode escrever um TCC, um artigo científico, apenas pensando nas nossas opiniões pessoais que não sejam fundamentadas. Não é permitido na academia, eu pretendo, na minha opinião, sempre tem que haver um amparo no chamado estado da arte, daquilo que já foi defendido, daquilo que já foi justificado, daquilo que já foi estudado antes. Nós estamos trabalhando com um momento de ciência.
Para a construção do referencial, então, com relação a esses dois pontos aqui, a introdução justificativa, eu gostaria que, se houver alguma dúvida do que a gente precisa para introduzir um texto e para justificá-lo perante a banca, perante os orientadores, que vocês, por gentileza, fizessem alguma observação. Alguém tem alguma dúvida sobre esses dois pontos? Tudo certo? Vocês me ouvem? Por favor, me dê um feedback aí. Vocês estão me ouvindo? Sim. Nenhuma dúvida, então, sobre esses dois pontos, né? Vamos prosseguir. Com relação à construção do referencial teórico, como eu disse, aqui no referencial teórico vai servir, é a linha, é o botão, é o tecido que eu vou utilizar para desenhar o meu modelo, para desenhar a minha camisa, que eu vou depois testar se dá ou não dá naquele problema que eu estou tentando resolver. Em primeiro ponto, a pesquisa bibliográfica. Eu vou fazer um levantamento detalhado desse material que já foi elaborado, principalmente livros e artigos científicos. Em segundo lugar, eu vou trabalhar com análise crítica, que vai levar em conta a avaliação e a interpretação das informações coletadas. Eu pesquisei na literatura aquele material que já foi escrito, que já está disponível, e eu vou fazer uma avaliação, ver se esse material tem aderência com esse meu tema, se tem aderência com o problema que eu estou tentando responder. Então, eu tenho que fazer essa avaliação. No terceiro ponto, eu vou fazer uma síntese. O que é a síntese? É organizar esse material e integrar essas ideias principais que esse material, onde eu fui pesquisar, me trazem para poder ter aderência com o meu tema, com o problema que eu estou tentando responder e com os objetivos que eu quero. O que é que eu quero propor como solução? Num quarto ponto, eu vou trabalhar com a elaboração do texto propriamente dito. Então, a redação do referencial teórico, em que eu vou articular as ideias dos autores consultados. Qual é a recomendação desse ponto, então, de referencial teórico? Primeiro, escolham, selecionem, pesquisem. Isso o Google Acadêmico, o Google Scholar, nos ajuda, nos facilita. Vamos levantar que material é esse, vamos ler esse material, né, para que a gente tenha como dali desses livros, dessas obras, desses artigos, extrair alguns pontos que nos sejam interessantes. Então, qual é a recomendação? Para cada texto que for lido, que vocês façam um resumo daquele material, daqueles pontos mais importantes, que guardem referência, que guardem aderência com o tema que eu estou pesquisando. Depois que eu fizer esses vários resumos, vários cartões, vários pedacinhos de pesquisa, de resumo do material que eu pesquisei, eu vou avaliar, ver se esses materiais realmente irão ajudar, se guardam consistência com aquilo que eu estou pensando em fazer. Então, eu vou partir para a síntese, que é organizar, dar uma sequência nessas ideias que eu estou defendendo. Então, eu começo falando, por exemplo, da coleta de lixo. Eu vou conversar inicialmente sobre a produção do lixo, de onde ele vem, depois falar um pouco sobre a população, depois abordar como é feita a coleta de lixo nesse município, como era feito antes, como é feito hoje, se tem algum município próximo, se tem algum lixão que seja comum para vários municípios nesse território. Então, eu vou organizar essas informações sequenciadamente para depois que eu tiver feito a pesquisa, feita a análise crítica
e feita a síntese, eu vou escrever o meu texto. Então, a redação do referencial teórico será a última ponto que será abordado nessa minha pesquisa, e eu vou levar em conta as ideias desses autores que foram consultados. Então, esse ponto aí do referencial teórico é um ponto importantíssimo e eu gostaria que vocês observassem com bastante atenção. As pesquisas científicas, então, vocês irão trabalhar com conceitos que irão, né, ser defendidos, que irão ser formulados. Vocês irão trabalhar com algumas definições que são naturais, que são até empíricas, mas que ajudam é, nos, a apresentar os conceitos científicos. E, se for o caso, trabalhar, eleger alguns indicadores que vão nos ajudar a poder analisar e mensurar as variáveis, comparar populações, quantidade de populações, comparar questões referentes à saúde, numa escala temporal, que são esses elementos são fundamentais para que eu possa ter uma defesa mais tranquila daquilo que eu me propus a fazer. Então, os procedimentos será feito uma pesquisa biobiográfica inicialmente, depois uma pesquisa documental, vocês podem utilizar fontes primárias, vocês podem utilizar documentos da própria prefeitura, da Câmara dos Vereadores, alguns relatórios anteriores que o poder público tenha formulado. Isso serve como uma pesquisa de fonte primária. Nós podemos manipular algumas variáveis que foram observadas para efeito desse objetivo, desse objeto de estudo, fazer uma pesquisa, verificar se há a possibilidade de se adotar um modelo que se tem, por exemplo, no interior de São Paulo, para alguma cidade que seja objeto do estudo de vocês aqui na Bahia, ou então fazer um estudo de caso, trabalhar com estudo de caso, formular um caso que já tenha sido objeto anterior, para que a gente foque, tire uma fotografia e narre, para que a gente detalhe esse caso com mais tranquilidade. Existe uma diferença entre pesquisa quantitativa e pesquisa qualitativa. É recomendável que a pesquisa quantitativa, de quantidade de dados, de números, sirva apenas para ratificar, para justificar, para valorizar aquilo que eu estou trabalhando do ponto de vista qualitativo, que é a nossa intenção superior. Nós trabalhamos aqui com a ciência humana, a ciência social, com a administração pública. Então, a pesquisa qualitativa deverá, em princípio, ser o carro-chefe do nosso trabalho, ancorado com alguns dados, algumas pesquisas quantitativas. Mas esse ponto aí precisa ser alinhado com o orientador de vocês. Aliás, tudo que eu estou falando aqui em relação ao conteúdo precisa ser alinhado com o orientador. Eu apenas estou mostrando os aspectos macro que devem ser observados nos artigos científicos. As considerações finais sobre a metodologia científica, nesse encontro de hoje, o que a gente gostaria de sinalizar como recomendação final desse nosso encontro de terça-feira, dia 25, é que é importante que seja observado o rigor metodológico, tem que ter aderência aos aspectos metodológicos, é crucial para a validade e a confiabilidade dessa pesquisa. O ponto 2 é a flexibilidade da aplicação, embora existam diretrizes, a metodologia deve ser adaptada à necessidade de cada pesquisa. Então, isso deve ser combinado com o orientador de vocês. E trata-se de um fluxo contínuo de aprendizado, né? O domínio da metodologia é um processo contínuo que aprimora a prática e a reflexão constantes. Eu acredito que vocês irão trabalhar numa pós-graduação e é importante
se observar que a metodologia científica será a mesma, apenas o objeto final é que será sob a forma de artigo científico, ou de monografia, ou de tese, ou de dissertação. Então, nosso objetivo é que vocês estejam como essa figura aqui, ó, as pessoas aí se concluindo o curso a partir do momento em que defendem esse artigo científico. Eu, com isso, encerro as minhas considerações e gostaria de saber se vocês têm alguma observação a fazer sobre o que foi colocado hoje para vocês, se essa aula foi válida. Gostaria de ter de vocês algum feedback para que a gente possa melhorar o nosso trajeto aqui para encontros futuros. Eu gostaria que alguém ficasse à vontade para fazer alguma consideração. Se não quiser falar, pode fazê-lo através de chat, e a gente está aqui nesses momentos finais para ouvi-los. Alguém gostaria de fazer alguma consideração? Lembrando que no chat está disponível o link para que vocês respondam a lista de presença. Eu vou até colocar um link mais longo aqui, tem aqueles que têm dificuldade, para que vocês possam também responder a essa lista de presença. Alguém gostaria de fazer alguma consideração, pessoal? Fique à vontade. Alguém me ouve? Alguém gostaria de falar? Foi alguma observação? Tudo tranquilo com o que foi colocado hoje no nosso encontro? Essa aula vai ficar disponível no AVA para considerações futuras. Tudo tranquilo? Alguém gostaria mais de fazer alguma consideração, alguma observação? Tudo certo? Sormani, você ainda está presente? Eriton, Marcelo, tudo tranquilo? Rafael, Fernanda, tudo certo? Então, gente, eu agradeço a presença de vocês. Pablo, muito obrigado aí pela presença, Alex também. Agradeço a presença de vocês, desejo uma boa noite, um bom descanso e aproveitem o carnaval, e aí não é sendo sarcástico, mas aproveitem o carnaval para poder acelerar esse trabalho de vocês, considerando que a gente está em tempo de reoferta. Aproveitem essa oportunidade, bom carnaval e até o próximo encontro. Até a próxima.